que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Estamos iniciando mais um devocional dia a dia com Deus e hoje eu gostaria de tratar brevemente a respeito do tema Espírito e Carne. Eu escolhi um texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. E diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, irmãos, a partir desse versículo nós podemos perceber que realmente existe uma guerra espiritual, né, entre uma natureza carnal e entre uma natureza espiritual. Né, entre a natureza que nós recebemos de Deus, se nós já somos nascidos de novo, se nós recebemos o Espírito de Deus, então nós temos a natureza de Deus em nós, e nós também nascemos com a natureza pecaminosa, né, a natureza carnal, e existe um embate, existe um confronto entre essas duas naturezas, né, e como nós podemos fazer para resolver esse problema? Né, nós precisamos alimentar alguma das partes, né? Então, se nós decidirmos alimentar o Espírito, né, se nós realmente desejamos e decidimos ter intimidade com Deus e verdadeiramente alimentar o Espírito para que esse Espírito prevaleça, né, nós precisamos ter comunhão com Deus, e comunhão com a sua palavra, que é a verdade, que é o nosso alimento, né? Nós precisamos ter um viver de oração, de comunhão com Deus realmente. E muitas vezes, irmãos, nós não teremos vontade de fazer essas coisas, justamente porque nesse embate, nesse confronto, a nossa carne nunca vai desejar pelas coisas de Deus, né? Então nós não teremos, muitas das vezes nós não teremos vontade de buscar as coisas de Deus, né? De ler a palavra, de ir às reuniões da igreja, de orar, de fazer a vontade de Deus realmente. E aí nesse momento a gente pode se perguntar, se eu não estou com vontade, eu não devo fazer? E com certeza a resposta é não, né? Se nosso desejo, ou melhor, se a nossa decisão é de alimentar o nosso espírito, ainda que nós não estejamos com vontade, é necessário que a gente alimente o Espírito, que a gente vá para as reuniões da igreja mesmo sem ter vontade, que a gente leia a palavra mesmo sem ter vontade, porque o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos também são. Então, se eu sinto que eu não estou com vontade, ainda assim eu devo mortificar essa vontade para que o Espírito de Deus ele possa crescer, né, no meu espírito, e ele possa vencer esse embate, né? E isso não é uma batalha apenas, isso é uma batalha diária, né? Todos os dias nós enfrentamos esse combate dentro de nós, entre aquilo que nos leva para perto de Deus e aquilo que nos leva para longe de Deus. E nós precisamos decidir, é mais uma decisão do que um sentimento. Nós precisamos decidir qual lado nós queremos que vença. Se nós queremos que a nossa carne vença, assim como diz o versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas, diz assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então, nós temos decisões a tomar, né? E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Se nós tomarmos a decisão de alimentarmos o Espírito, nós colheremos, né? Nós colheremos vida, nós colheremos o desfrute do Senhor. E se nós resolvermos alimentar nossa carne, nós colheremos morte, né? E essa é uma decisão, não é um sentimento, né? Isso é fruto também de uma maturidade, onde a gente consegue distinguir aquilo que nós sentimos e aquilo que nós decidimos, né? Que é muito mais importante, mesmo que a gente não tenha vontade, mas a gente saber que nós decidimos fazer isso, porque esse é o melhor para mim, né? E
nós podemos também corroborar esse assunto com uma passagem de Paulo lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então é exatamente isso, né? Essa disputa entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz, entre aquilo que a gente ama e aquilo que a gente acaba fazendo, né? Então existe esse embate e a decisão é minha e sua, de qual lado nós deixaremos vencer, né? Então, se é decisão nossa que o Espírito, que a natureza espiritual, que a natureza do Espírito de Deus, ela vença, nós precisamos fortalecer ela diariamente. E isso só vem com comunhão, com serviço, né? Realmente com intimidade com Deus. E eu gostaria de orar para que o Senhor, Ele nos dê força para, ainda que a gente não queira, que a gente decida alimentar o nosso espírito. Amém? Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos falado. Ó Senhor, obrigada pela tua palavra que nos instrui, Senhor, que nos alimenta. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje eu te agradeço por tudo e te peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria. Deus, sabedoria para decidir estar contigo, para decidir alimentar o teu Espírito em nós, ainda que essa não seja a vontade da nossa carne, ainda que essa não seja a nossa vontade. Que o Senhor nos faça passar por cima, Senhor, das nossas vontades e que nós possamos decidir estar contigo todos os dias, que nós possamos decidir desfrutar do Senhor, nos alimentar da tua palavra, para que nesse embate diário que acontece entre o nosso espírito e a nossa carne, que o nosso espírito seja fortalecido, que dia após dia ele possa vencer essas batalhas, que ele possa vencer, Senhor, esses embates, para a glória do teu nome, Deus, porque assim nós colheremos vida e seremos, Senhor, úteis em tuas mãos nessa terra. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão ouvindo esse devocional e nos dê um ótimo dia debaixo da tua proteção, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, né, que te dê uma boa quinta-feira, em nome de Jesus.